tudo bem com vocês? A Pro vai tentar gravar desse jeito, um jeito novo. E aí eu vou pedir para vocês falarem se vocês gostaram desse jeito ou não, ok? Então a Pro fez uns slides com conteúdo novo. Então é o primeiro capítulo de português extra. Nesse capítulo, nós vamos ver sobre reportagem na página 8 e na página 9 de português. Então, ao longo das aulas, nós iremos conhecer sobre a elaboração de um jornal impresso e nós vamos ter contato com as informações que estão relacionadas a essa profissão. Então, nós vamos aprender no jornal impresso, aonde nós conseguimos informações referentes a esse assunto. No livro, na primeira página que nós vemos do capítulo, nós vemos um menino, em uma escadaria, vendendo jornal. E o que isso significa para vocês? O livro nos traz a ideia de que antigamente era realmente assim que vendia jornais. As pessoas vendiam jornais tanto em bancas quanto como eram feitas apenas 2 edições, a da manhã e a da tarde, quando acontecia alguma coisa a mais extraordinária nesse dia, era considerado como uma notícia extra. Então as pessoas vendiam extra, uma notícia extra, além das notícias que já haviam sido dadas no dia. A Pro colocou essas 2 imagens, pois é a diferença, pois antigamente e até hoje ainda existem jornais assim impressos e hoje em dia é totalmente diferente. Nós também conseguimos ter acesso através das redes sociais, dos sites com notícias, então isso mudou bastante. Também conseguimos perceber que houve também um risco, pois como tudo tem pós e contras, isso daqui também. Por exemplo, quando é folha impressa, há um trabalho a mais, pois eles não irão colocar qualquer notícia naquelas páginas do jornal. Porém, no mundo virtual, há uma grande possibilidade, uma grande rede de notícias falsas, que são consideradas as fake news. Então, é preciso ficar muito atento para não acreditar em notícias que são falsas, que são as fake news, pois na internet qualquer pessoa pode jogar qualquer notícia e ela viralizar muito rápido. Então, essa é a página 8 e a página 9. Em seguida, na página 10 e 11, a Pro vai disponibilizar esse link do YouTube. É uma historinha para vocês verem. É a historinha do lado da história do lobo mau. Então, nós conseguimos ver nessa página, isso a Pro está dando sobre o conteúdo teórico dessas páginas. Nós conseguimos ver nessas páginas que toda história tem 2 lados. Então, nesse videozinho que ele é bem curtinho, gente, que vocês vão entrar para dar uma analisada, é a história do lobo, que ele foi atrás de farinha, de açúcar, e aí ele estava muito resfriado, e aí vocês vão ver no decorrer da história. Paralelo com a história verdadeira, ou a história original, que é o quê? Que o lobo vai na casa dos 3 porquinhos e assopra tudo e derruba todas as 2 casas. Em seguida, na página 12, conseguimos observar que todos os jornais possuem informações que são importantes para o nosso compreendimento. Então, o que a Pro quis dizer com esse parágrafozinho aqui no slide? Que através dos jornais, nós conseguimos saber tanto quando ele foi fabricado, de quem que é o jornal, qual é o número da edição. Então, nós conseguimos ter essa propagação de informações. A seguir, na página 12, nós vimos assim,
as atividades que é 1A, através do títulos, manchetes e imagens, conseguimos ter uma leve noção do que iremos ler, não é verdade? Então, observe novamente a capa do jornal, o que sempre encontramos. Quando a gente observando novamente, o que a gente consegue encontrar? Vocês conseguem localizar aonde está escrito o nome do jornal, a edição, quanto ele custa? Vocês conseguem identificar aí na página do jornal? B. Como sabemos por que foram os 3 porquinhos que publicaram o jornal? Em qual lugar do jornal nos mostra essa informação? Então, é exatamente isso. Nós sempre precisamos ler o jornal como um todo, desde essas informações até o fim dele, porque é através dessas informações que nós sabemos até quem publicou o jornal. Então, nós vimos aí do lobo, que foi os 3 porquinhos que publicaram essa reportagem. E aí, a gente consegue perceber quem são o público-alvo de quem está lendo. Então, por exemplo, os 3 porquinhos. Quem é que é o público-alvo dos porquinhos? Os outros porcos, não é mesmo? Porque aí eles estão dando uma notícia para os outros porcos sobre aquilo do lobo. No exercício 2, vocês precisarão imaginar que o jornal teria o público-alvo os lobos. Então, o público-alvo é o público que lê aquele jornal. Então, como seria o nome desse jornal? Como seria o seu slogan? E qual manchete criariam para ele? Então, vocês vão imaginar e vão criar uma nova manchete, um novo jornal com o nome do jornal, o slogan dele e qual manchete vocês criariam para esse novo jornal. A Pro colocou aqui no quadrinho de cima um mini dicionário. Então, slogan. A principal utilidade do slogan é auxiliar as pessoas a se lembrarem de uma empresa, de um produto ou de um serviço. Mais do que isso, o público precisa relacioná-lo ao seu dia a dia. Então, por exemplo, o que a Pro pegou aqui, o do Mac, o símbolo do Mac embaixo. Amo muito tudo isso. Só de ler, a gente já sabe que é do McDonald's, não é mesmo? Amo muito tudo isso. Então, por exemplo, aquele remédio que a gente vê na TV, que é tomou Doril, a dor sumiu. Quando a gente fala essas pequenas frases que já lembram, ou o símbolo que já lembra o produto, o serviço, como uma empresa, a gente relaciona esse slogan aquilo que a empresa quer que a gente lembre. Então, o McDonald's, quando a gente fala a frase amo muito tudo isso, a gente já remete ao Mac. Ou quando a gente vê o M, que é o logotipo da empresa, a gente também já sabe que é o Mac. Não é mesmo? Na página 12 também, a gente consegue observar que uma história é recriada com elementos de humor. Quando essa história é recriada com esses elementos, nós conseguimos uma paródia, não é mesmo? Que é aquela história, porém, ela é introduzida um humor para que seja engraçado, para que seja descontraído. Então, a nova versão pode até lembrar aquela na qual teve a origem, mas muitas características são diferentes. Então, por exemplo, não sei se vocês já viram paródias, mas a Pro deixou aqui 2 exemplozinhos que é para vocês entrarem e observarem. Então, o que é a paródia? Você pega um elemento natural, normalmente tem paródia de música, então você pega a música natural e aí você recria essa música de uma maneira humorística. Então, você coloca humor nela. Quando incorpora novos elementos, ou seja, você amplifica, por exemplo, a música, você coloca uma nova melodia dentro daquela, é considerada uma paródia ampliada. Por quê?
é uma paródia, tem uma música de origem, porém, ela teve uma ampliação, ela teve algo a mais além da original. Quando não colocamos algo a mais além da original e só mudamos o que por exemplo, a letra, ela é considerada para algo com humor, ela é considerada uma paródia. Então, a Pro vai deixar esses 2 linkzinhos para vocês entrarem. São 2 links de 2 músicas que eu achei muito engraçado também. Acho que vocês vão gostar. Para vocês conseguirem entender o que a Pro tá falando. A aula de hoje de português é essa. A Pro vai deixar exercícios para vocês fazerem no caderno. Qualquer dúvida, estou à disposição. E aí, eu preciso que vocês façam os exercícios que eu irei deixar e essas atividades, esses numerozinhos de cada página que a gente tratou. Então, nós tratamos da página 8 até a página 12 nessa aula. Combinado? Então, eu peço que vocês respondam aqui no vídeo o que vocês acharam desse método de slide e me dê um feedback para eu conseguir ajudar vocês e vocês me ajudarem com o decorrer das nossas aulas, tá bom? Qualquer coisa, Pro tá à disposição, tá bom? Pode mandar dúvida. Um beijão para vocês.